E aí pessoal, hoje vamos ter uma aula introdutória sobre os conceitos de termologia. A termologia é uma área da física que estuda sobre os fenômenos relativos ao aquecimento, ao resfriamento e à mudança de estados físicos de corpos que recebem ou cedem determinado tipo de energia. Então, na termologia a gente vai ver uns parâmetros muito importantes, sendo esses o de temperatura, o de calor, o de equilíbrio térmico, o de energia térmica e sobre as escalas termométricas a gente também vai ver hoje. Então, começando com temperatura. A temperatura é a medição de um sistema térmico. Então, eu vou passar um exemplo aqui para vocês. Temos aqui um café quente e um café frio, certo? Tem gente que gosta de café frio, não julgo. Eu não gostava, não julgo, mas vamos lá. Se eu der um zoom aqui nesse café quente, vemos aqui então que as partículas elas estão muito agitadas, certo? Então elas estão super agitadas. Agora vamos passar para o café frio. Vemos aqui que elas estão mais calminhas, frio, aquela coisa, coberta, quentinho, vão ficar sem fazer nada, certo? Então, o que a gente pode ver? O quente, mais agitado. O frio, menos agitado, certo? Só que aí o que acontece? Vocês meio que entenderam mais ou menos o conceito da coisa, certo? Então o que acontece? Temos um problema aqui. Por quê? Porque na física a gente não gosta assim muito de usar os termos quente e frio. Porque, por exemplo, vamos falar que esse café quente ele tá com 90 graus e esse frio tá com 20 graus. É pelando, né? Queimar a boca já esse café aqui, certo? Só que eu vou pegar aqui e comparar esse café de 90 graus com... Você falou pra mim que é quente, certo? Confirma, bate na mesa. Vamos pegar então e comparar esse café quente com a superfície do Sol que tem lá seus 5.500 graus Celsius. Quem é quente, quem é frio? Ah, esse aqui é quente, a Sol é quente, pô. Tô aqui suando, meu Deus do céu, calor. E aí esse café que tem 90 graus, agora ele é frio, comparado ao Sol. Ué, mas não era quente? Você não falou que era primeiro, a gente assim, não, aqui que era quente. E aí, como é que faz agora? Entendeu? Então, na física a gente não gosta assim de usar muitos termos quente e frio. Então a gente fala que um tem mais temperatura e o outro menos temperatura. Então, lembra que eu falei que um era o de mais temperatura é o mais agitado, o de menos temperatura, menos agitado. Então a temperatura é o quê? É a medida do grau de agitação das moléculas, certo? Nem está escrito aqui a definição. Ok? Então, vou pegar esse café, de novo, café quente, café frio. Ah, eu não gosto de café quente, pelando, tá 90 graus, e o café frio. Das 20 graus também tá a temperatura muito boa. Vou pegar e vou misturar os dois, certo? Para ficar aquele café meio morno. Esse meio morno, na termologia, a gente usa que ele entrou num equilíbrio térmico. Por quê? O equilíbrio térmico é quando a gente coloca dois corpos em um mesmo ambiente, né? Vou falar que era uma mesma xícara, né? O café quente e o café frio. A gente coloca no mesmo ambiente e eles pegam o corpo que está mais quente ou que está mais agitado. Quando eu coloco ele junto com o frio, ele transfere essa energia pro que está menos agitado, o que está frio. Então, os mais quentes esfriam e os mais frios esquentam, certo? E quando tem essa troca de energia, um fica mais agitado do que estava, o outro menos agitado do que estava, e eles entram em equilíbrio, eles ficam com a temperatura igual. E aí a gente diz que eles entraram em equilíbrio térmico. Então o equilíbrio térmico é quando temos dois ou mais sistemas físicos com temperaturas iguais entre si, certo? Outro exemplo bastante legal é quando temos aqueles problemas de sobrevivência, e a gente tem temperaturas, a gente vai para lugares muito frios, eles vão em grupo, né? E aí quando eles vão dormir, eles dormem abraçados, eles dormem junto. Para quê? Para que haja transferência de calor, e aí eles atingirem o equilíbrio térmico. Ah, professora, você usou um termo que a gente não sabia. Calor. Exato. Porque calor que é quando ocorre essa transferência de energia. Mas, que energia é essa? Que é a energia térmica. Opa, já temos um outro exemplo, um outro termo. Então, temos dois termos aqui para explicar. Vamos começar com a energia térmica. A energia térmica, vamos dar um exemplo aqui, certinho. Então, tá lá, pensa numa balada, aquilo todo agitado, pá, tudo agitado. E aí,
vamos falar que o sistema é a balada, as partículas mais agitadas, as pessoas que já estavam na balada há algum tempo. E aí entra uma pessoa nova nessa festa, né? Que é, vamos falar que é a partícula menos agitada. Ela entra, ok? Aí ela tá lá dentro, ela começa a esbarrar lá, o povo batendo cabeça, tudo se esbarrando, meu Deus do céu, aquela loucura de festa. E aí ela começa a ficar mais agitada, lembra? Equilíbrio térmico, os corpos mais quentes vão passando pelos mais frios. E aí ela vai se agitando, até que atinge o equilíbrio térmico e tá todo mundo numa festa se divertindo. Então tem essa troca de energia. A que tava se divertindo, a que tinha acabado de chegar, ela viu que tava todo mundo animado e começou a ficar animada também. Fez essa troca de energias. Quando tem essa transferência, ela atinge esse equilíbrio interno, se a gente somar toda a energia daquela festa, né, de cada partícula daquela festa, de cada pessoa daquela festa, a gente vai estar estabelecendo a energia térmica daquele sistema. Então a energia térmica é a somatória da energia de agitação da partícula, e ela depende, essa energia de agitação, lembra, da temperatura e do número de partículas nele existentes. Então, por que no número de partículas? Vamos falar que essa festa tinha 50 pessoas. Aí eu pego e meio que segrego essa festinha, né? Vamos falar que o camarote lá, o VIP, né? Tinha 10 pessoinhas. Apesar de estar na mesma temperatura, os dois ambientes, ele pega que a energia térmica daquele camarote não é igual a do que está na pista. Por quê? Porque tem menos pessoas, menos partículas, logo tem uma energia térmica menor. Que acontece bastante, porque na pista é sempre mais divertido do que o camarote. Ok? Então, falei muito de trânsito de energia. Lembra do exemplo das pessoas quando elas se conjuntam nos meios de sobrevivência, elas trocam calor, né? Quando eu coloquei o café quente e o café frio, elas trocaram calor e aí ficou um café morno. O calor nada mais é que a energia térmica em trânsito de um corpo ou de partes do mesmo corpo. E ela é provocada por essa diferença de temperatura. E ela possui o sentido do corpo mais quente para o corpo mais frio. Certo? Que nem eu especifiquei, eu falei lá com o café. Certo? Só que assim, como é que você vai saber isso? Porque você tem o seu calor corporal. Se você encostar numa pessoa, você não vai falar, ah, ela tá quente, tá fria. Só que você tá quente, como é que você sabe? Tipo, você sabe porque comparado com você, ela tá mais quente, tá mais fria. Só que cada um tem o seu senso de temperatura. Então eu preciso de um instrumento que seja externo a você para poder determinar essa temperatura. E esse instrumento é chamado de termômetro. Vemos bastante termômetros por aí no nosso dia a dia, quando a gente vai no médico, na rua, ou até mesmo a gente pode ter um em casa. Então a gente tem 3 tipos de termômetro. Temos o termômetro clínico, o termômetro digital e o termômetro de rua, aqueles de rua que geralmente mostram o horário e a temperatura e até às vezes a umidade do ar, como é que o ar tá, se ele tá bom ou ruim. Então, o que acontece com esses termômetros? Eles usam uma escala, geralmente é o Celsius, né? Quando a gente fala, agora tá 20 graus Celsius, 20 graus. E agora, nossa, tá fazendo um calorão, tá 40 graus. Nossa, 50 graus eu acho que eu nem estaria viva. Acho que, e aí, 40 graus, nossa, meu Deus, tô suando aqui, não sei nem o que eu tô fazendo com essa blusa. E aí, outros dias tá frio, tá 10 graus, já coloca 50, já tá até tremendo, a pessoa tá nevando, daqui a pouco já lá no sul do país neva, né? Quando fica muito frio, né? Congela. Vocês já viram as notícias algumas vezes nessa época do ano mais fria. E aí o que acontece? Então tem essa escala do graus. Só que nos Estados Unidos eles não usam grau. Não sei se você notou, quando você pesquisa assim coisa, eles usam a escala Fahrenheit. Então, nossa, tem escala Celsius, escala Fahrenheit. O que é essa escala? Eu vou passar um vídeo rapidozinho pra vocês, explicando mais ou menos. Ele é meio antigo, mas é um vídeo legalzinho, eu vou passar aqui pra vocês, que vai falar um pouquinho dessas escalas. E aí depois eu vou falar mais um pouco sobre elas. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro o alemão Daniel Fahrenheit, que no início do século XVIII inspira-se muito nos trabalhos do astrônomo dinamarquês Ole Rømer.
Ele testa seu termômetro a álcool buscando baixar ao máximo a temperatura. Com gelo e sal marinho resfriado, ele fixa seu ponto zero. A temperatura de fusão do gelo para ele é de 32 graus Fahrenheit e a do corpo humano, considerado 3 vezes mais quente, é de 96 graus Fahrenheit. Para as temperaturas mais altas, Fahrenheit troca o álcool pelo mercúrio. Ele anota 202 graus Fahrenheit para a ebulição da água. Esta escala será largamente difundida nos países anglo-saxônicos, onde ainda hoje são utilizadas. Na França, é René Fourchot de Réaumur, que desde 1730 está na liderança. Sua escala, mais física, repousa sobre a dilatação do álcool etílico, que ele prefere ao mercúrio. Seus termômetros, grandes esferas de vidro acrescidas de tubos graduados, contêm o equivalente a 1000 graduações de álcool à temperatura de congelamento da água. O volume aumenta e alcança 1080 graduações à temperatura de ebulição da água. Esta diferença de 80 graus, uma vez aceita pelo meio, será em seguida utilizada para graduar numerosos tipos de termômetros europeus e não somente a álcool. Mas o grande vencedor da guerra de termômetros é o sueco Anders Celsius. Ele propõe uma escala que tem o mérito da simplicidade. 0 grau marca a altura do mercúrio de um termômetro mergulhado em água gelada e 100 graus quando é mergulhado em água fervente. 1 grau corresponde, portanto, a 1/100º da diferença entre estes dois níveis. Esta escala, baseada no número 100 como sistema métrico, será primeiro reconhecida pela Comissão de Pesos e Medidas da Convenção e depois definitivamente adotada em 1948 pela Conferência Internacional de Pesos e Medidas. Se hoje em dia utilizamos graus Celsius, é graças à unidade científica de Kelvin. Mas esta é uma outra história. É isso aí, pessoal. Então vamos falar um pouquinho mais sobre escalas termométricas e mais precisamente uma relação que a gente pode fazer entre elas. Por enquanto a gente vai fazer sobre as escalas Celsius e Fahrenheit, Celsius e Kelvin. E para isso a gente vai precisar de dois termômetros de mercúrio, um da escala Celsius e outro da escala Fahrenheit. A gente tem que o ponto de gelo da escala Celsius é de 0 graus Celsius e o da escala Fahrenheit 32 graus Fahrenheit. E o ponto de vapor é 100 graus Celsius e 212 graus Fahrenheit. Para a gente fazer essa relação, a gente vai encostar esses termômetros num corpo, de modo que ele dê um valor para a gente. A temperatura do corpo na escala Celsius é θC e da escala Fahrenheit θF. Para a gente descobrir então a relação entre essas escalas, a gente vai fazer uma razão. A razão entre a distância A, que é da temperatura do corpo até o ponto de gelo, e a distância B, que é do ponto de vapor até o ponto de gelo. Então, a gente vai fazer a razão entre a distância A e a distância B. Para a escala Celsius, a distância A é θC menos 0 e a distância B 100 menos 0. E para a escala Fahrenheit, a distância A é θF menos 32 e a distância B 212 menos 32. Fazendo essa subtração, a gente vai obter que θC menos 0 é θC, 100 menos 0 é 100, θF menos 32 é θF menos 32 e 212 menos 32 é 180. Ok? Então, a gente vai fazer uma multiplicação em cruz entre o 100 e o θF menos 32. A gente vai trocar eles de lugar. O que está multiplicando passa dividindo e o que está dividindo passa multiplicando. Então, vai ficar θC dividido por θF menos 32 e é igual a 100 dividido por 180. Note que esse 100 e esse 180 a gente pode simplificar. Então, a gente vai dividir em cima e embaixo por 20. Então, vai ficar que θC dividido por θF menos 32 é igual a 5 sobre 9. E aí, a gente vai fazer o processo inverso. A gente vai trocar de lugar o θF menos 32 pelo 5. Então, vai ficar aqui θC dividido por 5 é igual a θF menos 32 dividido por 9. E essa é a relação entre a escala Celsius e Fahrenheit. Essa é a equaçãozinha matemática para fazer essa relação.
Agora, pessoal, a gente vai fazer a relação entre a escala Kelvin e a escala Celsius. A escala Kelvin, ela foi feita por William Thomson, que ele foi um personagem muito ativo no século XIX, que recebeu o título de Lord Kelvin após suas contribuições para o desenvolvimento de novas tecnologias. Na França, o Kelvin entrou em contato com um trabalho desenvolvido por Jacques Charles, que em seu estudo mostrava que o volume dos gases se anulava na temperatura de menos 273 graus Celsius. Então, Kelvin, ele concluiu que, na verdade, nessa temperatura, o que se anulava era a energia cinética das moléculas, e com isso ele estabeleceu essa marca como o zero absoluto. Agora eu vou passar um vídeo rapidinho para vocês, que vai falar um pouquinho para a gente, de forma lúdica, esse zero absoluto, certo? Escute, Yoga. O zero absoluto é a temperatura que congela tudo e que é de 273 graus centígrados abaixo de zero. A essa temperatura, todo e qualquer movimento molecular se detém. Uma vez há algum tempo, ele disse que toda substância é feita de átomo. É isso mesmo, como as pedras, as flores e o corpo, tudo é feito de átomos. Certo. E então, cada um dos átomos se movimenta intensamente e de forma aleatória. A temperatura nada mais é que a escala para mostrar a atividade dos átomos. Se o movimento é grande, a temperatura da substância sobe. Entretanto, se o movimento é lento, a temperatura desce. Será que você está entendendo, Yoga? Se quiser congelar algo, precisa deter os movimentos dos átomos. Normalmente, o propósito da luta é destruir as coisas, mas na técnica congelante, deve deter os átomos em vez de destruí-los. Deter os átomos em vez de destruir. Isso mesmo, Yoga. Detenha seus movimentos atômicos com seu próprio cosmo. Então, pessoal, o zero absoluto é o limite inferior de temperatura de um sistema. É a temperatura correspondente ao menor estado de agitação das partículas, isto é um estado de agitação praticamente nulo. Então, a gente vai fazer o mesmo trabalho do outro para fazer uma relação entre essas escalas. Então, a gente vai ter um termômetro na escala Kelvin e outro termômetro na escala Celsius. O ponto de gelo da escala Kelvin é de 273 kelvins e na escala Celsius 0 graus Celsius. E o ponto de vapor da escala Kelvin é 373 kelvins e a escala Celsius é 100 graus Celsius. Então, a gente também vai ter o zero absoluto, que na escala Kelvin é 0 e na escala Celsius é menos 273 graus Celsius. Então, do mesmo jeito, a gente vai fazer uma relação utilizando a temperatura do corpo, que ela vai ser θK na escala Kelvin e θC na escala Celsius, e fazer a razão entre a distância A e a distância B. Então, a gente vai ter que a razão entre a distância A e a distância B é, na escala Kelvin, θ Kelvin menos 0, e a distância B 373 menos 0. E na escala Celsius é θC menos 273 e 100 menos 273. Fazendo essas subtrações, vamos ter que θK menos 0 é θK, 373 menos 0 é 373, θC menos 273 é θC mais 273, 100 menos 273 é 100 mais 273. Fazendo essas somas, a gente vai ter que θK dividido por 373 é igual a θC mais 273, dividido por 373. Logo, a gente vai poder simplificar os denominadores, que eles são iguais. Então, a gente vai simplificar e vai obter que θK é igual a θC mais 273. E essa é a relação entre a escala Celsius e a escala Kelvin. É isso aí, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Eu sei que o vídeo foi extenso, né? Deu para trabalhar bastante conceito, deu para dar bastante exemplo. E eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para o questionário referente a essa videoaula. E caso vocês tenham dúvidas, vocês podem retornar no vídeo e podem assistir ele novamente. É isso aí então, pessoal. Até a próxima aula. Tchau!